Olá meninos, laboratório vazio, mas a nossa experiência continua a decorrer. Podemos observar uma solução azul, isto porque nada aconteceu? Não. Isto porque parte dos íons continua em solução, íons cobre e sulfato. Outra parte cristalizou, já vamos ver o resultado final. Temos então a formação de um cristal, de um sólido cristalino iónico. Compreendem facilmente que a base são íons, ligações iónicas, e esta formação é possível devido à mudança da solubilidade em função da temperatura. Portanto, nós vamos saturar a nossa solução perto dos 100 graus e quando arrefece, dá-se o processo inverso do que está descrito no gráfico, nós vamos observar a diminuição da solubilização e, portanto, a formação do cristal. É curioso também assinalar que a forma deste cristal final é muito idêntica à da semente inicial, portanto, podemos escolher e variar a forma do cristal final através da semente utilizada. As propriedades são típicas de um cristal iónico, o ponto de fusão é relativamente alto, 110 graus, é frágil, podemos dar uma martelada depois quando voltarmos às aulas, e não conduz a eletricidade. Note-se ainda que a forma, a velocidade de arrefecimento da solução vai afetar a formação do cristal. Claro que para além de variar a temperatura, podíamos variar a pressão, mas não vamos falar agora nisso. Podíamos replicar para outros cristais? Podíamos, mas temos de ter em atenção que nas condições que temos no nosso laboratório, teríamos que formar um cristal cuja solubilidade fosse baixa à temperatura ambiente. Claro, como toda a ciência, há exceções e, portanto, o sulfato de cérium tem um decréscimo de solubilidade com a temperatura, mas é uma exceção. Vamos então observar o nosso cristal lá fora, à luz do sol, e podemos confirmar que temos um sólido cristalino e não um sólido amorfo. Porquê? Porque os sólidos cristalinos têm propriedades anisotrópicas, ou seja, variam com a direção. Falámos sobre isto na aula, e portanto nós podemos verificar aqui, por exemplo, as propriedades ópticas que são diferentes dependendo da direção da luz. Claro que propriedades físicas também são afetadas em muitos cristais anisotrópicos. Por exemplo, bater em determinadas posições vai fazer com que a quebra do material seja diferente. E aqui vos deixo o nosso resultado.